Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 3 diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: diga-nos, quando estas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos? Somente esse versículo. Nós estamos aqui diante de um sermão profético que fala a respeito do fim. Os discípulos estavam interessados e eles fizeram 3 perguntas diferentes para o mestre. A primeira é: quando sucederão estas coisas? E isso eles perguntaram a respeito do tempo. Jesus estava falando do tempo. E ele responde no versículo de número 34. A segunda pergunta, eles perguntam: que sinal haverá da tua vinda? Aí Jesus dá diversos sinais: haverá falsos cristos, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, haverá fome, terremoto, serão entregues e odiados, vão vos matar. Neste tempo de martírio e aprisionamento, haverá muitos falsos e enganarão. A perseguição fará com que ressurja Atos 2 e o Evangelho será pregado em todo o mundo. São estes os sinais que Jesus dá acerca do fim, da sua vinda, na verdade, da consumação do século. Ele fala aqui, a consumação do século. A última pergunta que os discípulos fazem, que é: que sinal haverá do fim? Jesus responde para eles que o Evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. E este Evangelho que será pregado em todo o mundo será pregado pelas 2 testemunhas que estão descritas no livro de Apocalipse, ao qual a palavra usada aqui, o Evangelho do Reino, é Basileia. Este será o Evangelho pregado em todos os cantos, ao qual trará o fim, o juízo sobre as nações impertinentes. Mateus 24, versículo 15. A igreja pode até ver o anticristo por um período, que vai ser abreviado para que haja salvação. Mateus 24, 22. O dia da vinda do Senhor se encerra com grandes sinais do céu, e o fim é com as 2 testemunhas. Amós capítulo 4, versículo 12, 13, o capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu vou fazer a leitura do texto sagrado. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus, porque Ele é quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Ouve esta palavra que levanto com lamentações sobre vós, com a casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. A vinda de Jesus para nós que somos do dia não é como ladrão da noite. Ele deixou os seus sinais. Ele deixou coisas que devemos atentar, prestar atenção no mundo à nossa volta e tudo que está acontecendo, seja internamente na igreja, que é um dos sinais mais claros,
a apostasia, ou seja, de forma externa, no mundo afora, tudo isso anuncia que a volta do Senhor está próxima, que a vinda do Senhor está próxima. O texto que eu li, o texto de Amós, vai nos dizer que quando você lê a história e entra dentro do contexto, você percebe que o povo que vivia ali na época de Amós, o reino de Israel, ao qual ele se levantou para ser profeta, um boiadeiro, um homem que Deus levantou, que era muito indagado: você quem é, Amós? Ele falava: eu sou alguém que o Senhor levantou. Eu não tenho o conhecimento que você tem, mas Deus me chamou para profetizar, e é isso que eu estou fazendo. E o contexto que ele se levanta para ser profeta é um contexto ao qual as pessoas estavam preocupadas somente com o seu umbigo, e não estavam preocupados com a obra do Senhor e com a vontade do Senhor. E aí ele vai dizer que caiu a virgem em Israel, caiu a noiva do Senhor, caiu a esposa do Senhor, e não há quem a levante. Tem um versículo na Bíblia Sagrada que diz que o cair é do homem e o levantar é do Senhor. Mas então, por que eu não me levanto? Por que eu não fico de pé na presença do Senhor? Será que o culpado então de eu estar caído é o próprio Deus? Será que a minha vida, aleluia, eu estou vivendo de uma forma demasiada? Eu estou vivendo de uma forma fria e opaca porque o Senhor não me levanta? Ou será que a culpa está sobre mim, que não tomo um posicionamento como devo ter, que não faço aquilo que deveria fazer? Louvado seja Deus. Mateus capítulo 25, a exortação da vigilância, a Bíblia vai dizer que aquelas 10 virgens, elas tinham consigo, todas elas tinham a lamparina. As 10 tinham lamparina. As 10 conheciam as Escrituras, as 10 participavam dos cultos, as 10 congregavam, as 10 eram noivas, as 10 faziam, aleluia, estavam no mesmo ambiente, as 10 estavam congregando no mesmo lugar, as 10 dormiam no mesmo lugar, as 10 recebiam o mesmo alimento, as 10 recebiam a mesma palavra, as 10 carregavam consigo a lamparina. Mas o problema é que 5 delas não tinham azeite suficiente para preparar, aleluia, para se encontrar com o seu Deus. Eram noiva que estavam caída, era virgem como essa de Amós que estava caída, e não tinha ninguém para levantar ela, porque ela mesmo não se levantava. Aleluia, glória a Deus. Mas eu preciso arrumar um culpado que não seja eu, para minha frieza e apatia espiritual. Eu preciso arrumar um culpado que não seja eu, para minha apostasia ministerial. Eu preciso arrumar um culpado que não seja eu, para minha apostasia doutrinária. Eu preciso arrumar um culpado que não seja eu. Olha, eu estou fraco, olha, eu estou debilitado, mas a culpa não é minha. Eu vou colocar em Deus, ou em algum irmão que pisou no meu pé, ou algum irmão que não me deu a paz do Senhor. Mas a verdade é essa: não tem azeite na lamparina. Quando o Senhor te chamar, você não vai encontrar com Ele, não conhece o caminho. Glória a Deus, que poder, Deus de misericórdia. O Senhor colocou um tema, capítulo 17 do livro de Apocalipse, no meu coração. Quando nós entramos no livro de Apocalipse capítulo 1, a Bíblia vai dizer: João está escrevendo agora. E sabe o que é interessante? Que João estava na ilha chamada Patmos, ao qual, preste bem atenção nisso, ele chama de grande tribulação. Ele estava passando por grande tribulação, porque ele estava preso pela palavra de Deus e pelo testemunho. Ele estava ali preso como quem já tinha acabado seu ministério. Já pensou João, que andou com os 12, que andou com o Senhor, que estava na sua velhice e não tinha ninguém para cortar o seu pescoço e acabar com aquele sofrimento de estar ali e levar ele para a glória? Porque ele viu Pedro,
Ele viu a história de Paulo, ele viu as dos demais apóstolos sendo assassinados, martirizados pelo Senhor, mas ele estava preso. E o intuito de Roma colocar ele ali, o intuito, aleluia, daquela época, colocar ele ali naquela ilha, naquele lugar onde ficavam os prisioneiros mais perigosos, era somente calar a ele, fechar a boca dele, como quem diz: eu vou acabar com o seu ministério, eu vou acabar com sua história com Deus. Você não quer calar a sua boca por um lado, eu preparo outro para destruir o seu ministério e a sua caminhada com Deus. Aí Satanás prende ele lá, pensando que o ministério dele ia acabar, mas Deus tinha uma nova face no ministério de João, porque quem tem azeite, aleluia, ele não podia sair, mas Deus pode entrar naquele lugar, e o ministério da palavra, aleluia, que tinha ficado cessado, porque ele não podia mais pregar para os outros, aleluia, chegou uma pena, chegou um tinteiro, chegou uma folha de papiro, foi colocado na mão dele, e o anjo disse: escreve isso. Porque as mensagens e as igrejas que ele apacentava ficou na história. Policarpo de Esmina ficou na história. Mas nós temos a revelação de Jesus Cristo, ao qual vai perpetuar a história até o fim, até a consumação dos séculos. A história de João não acabou por causa de um aprisionamento. A história de João não acabou por causa, aleluia, de uma tribulação que chegou na sua vida, por causa de uma opressão que o inimigo causou. Na verdade, o Senhor queria virar a chave do ministério dele, e tem muita chave que o Senhor quer virar no nosso ministério. Olha, eu não sou profeta de dizer para você: olha, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, o meu chamado é outro, aleluia, minha vida com Deus é em outro naipe, é outra coisa. O Senhor me chamou para exortação, para agir como um profeta, para agir como alguém que exorta e corrige, como alguém que vai atinar os seus ouvidos e os seus olhos para coisas espirituais, como alguém que vai te elevar para o mundo além deste físico, ao mundo natural, ao mundo do comércio, do consumismo, do ter para ser. Não, aleluia, o que prioriza em minha alma e como mensagem da minha vida é a palavra poderosa do Senhor e o seu reino e a sua justiça na nossa vida. Porque eu não me contento em ver, aleluia, alguém sendo perdido para o diabo. Eu não me contento ver o povo de Deus, que é mais do que vencedor, andando como mais do que derrotado. A igreja, ela é vitoriosa em Cristo, ela é empoderada e ela está, aleluia, arregimentada com a armadura de Deus. Glória a Deus. Mas parece que nesses últimos dias a igreja vai se adequando ao sistema. E quando nós entrarmos no capítulo 17, vocês vão entender o que eu estou falando. A Bíblia continua, o versículo 9 do primeiro capítulo. E após o versículo 9 do primeiro capítulo, nós podemos entrar no capítulo de número 2, ao qual João vai começar a escrever as cartas para igrejas. Ele vai direcionar cartas. Eu não quero trazer no sentido literal daquilo que foi escrito para ele, mas daquilo que é profético. Eu quero trazer como, aleluia, algo profético, as cartas que foram escritas para as igrejas da Ásia. Esmirna, a igreja das poderosas obras do Senhor, a igreja dos apóstolos, da era apostólica, do ano 1 até o ano 100, os homens valiosos de Deus. Essa igreja, ela pede
com a ida dos apóstolos, dos pais apostólicos, ela vai perdendo a sua essência, e trabalho vai sendo apenas trabalho. Trabalho não deixa de ser adoração, deixa de ser sacrifício. Quando eu estava ouvindo aqui a ministração do louvor, a Bíblia fala que, na verdade, o louvor estava falando que até o pardal encontrou o seu ninho, e a andorinha achou sua casa, se eu não me engano. E nós achamos o quê? Altar é lugar de quê, igreja? De abatimento. Enquanto tem alguém encontrando, os pardais encontraram um lugar de descanso. Mas nosso descanso é no Senhor, é na eternidade. Se nós encontramos os altares de Deus, sobe na lenha. Porque o Pai vai pegar o cutelo e vai te imolar. O fogo, aleluia, do altar é para te consumir. Então, se nós encontramos esse altar da nossa vida, aleluia, as nossas obras têm que ter carregada de essência. Aleluia. Porque o trabalhador não fica para sempre na casa, mas o filho fica. O filho é quem é portador da natureza eterna. E o filho se desgasta por amor. É sacrifício, mas é um sacrifício de adoração. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, a era da perseguição. A igreja de Esmirna, caracterizada pelo seu fervor inicial e pureza de doutrina, mas que se perdeu. Na verdade, essa é a igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna é a era da perseguição. Do ano 313 ao ano 100. O Império Romano perseguiu a igreja. Muitos cristãos foram assassinados brutalmente. Pessoas deram a sua vida pelo Evangelho, por não renunciar a Cristo. Não foram amantes desse mundo, que Hebreus fala. Esse mundo não é digno de Deus. Eles rejeitaram a sua própria vida por amor a Cristo. Pérgamo, a era da união com o Estado, é quando a igreja se une ao Estado. E aqui, em Pérgamo, o cristianismo se torna uma religião oficial. Traz poder, traz popularidade, mas perde a essência. Perde o compromisso moral, perde a doutrina, a sã doutrina. Tiatira, a era medieval, de 500 a 1500, a era das trevas, a qual a igreja foi escondido dos servos de Deus, a palavra de Deus. A igreja católica dominou tudo. Uma grande repreensão foi para essa igreja. Você tolera Jezabel. Sardes descreve a igreja da era da reforma. Tu tem nome de que vive, mas está morto. A obra começou ali com os reformadores, mas não foi completada ali. Por isso nós temos a igreja de Filadélfia, que é a igreja pós-reforma, é a era missionária. Representa um período de grande avivamento e fervor espiritual. Esta igreja foi prometido a ela
eu te livrarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Aleluia. E esta igreja aqui, a igreja de Filadélfia, é a igreja arrebatada, a última igreja da Odisseia, é a igreja do final dos tempos, a igreja que Jesus disse: porque vocês são mornos, vou vomitar vocês de minha boca. Quem nós somos? Filadélfia, uma igreja avivada, cheia de fervor espiritual, uma igreja apática que não responde aos impulsos do Espírito Santo, uma igreja contaminada pela lepra, que não sente mais o toque do Espírito Santo. Filadélfia é a igreja preservada, Laodiceia é a igreja vomitada. Capítulo 4 do livro de Apocalipse, nós temos a visão do trono. Capítulo 5, nós temos o livro e o cordeiro. Capítulo 6, nós temos a quebra dos selos de Deus. O primeiro selo quebra-se e sai um cavaleiro branco, ao qual é interpretado como o anticristo. Ele sai como um vencedor, não como se fosse vencedor, mas como se ele agisse como vencedor. Anticristo. O segundo selo, o cavaleiro vermelho, sai promovendo guerras. O terceiro selo, o cavaleiro preto, ele traz a fome. O quarto selo, o cavaleiro amarelo, morte por epidemias. Quinto cavaleiro, não, na verdade, o quinto selo rompido pode ser as almas das pessoas que estavam na antiga aliança. João contempla as pessoas que estavam ali debaixo do altar de Deus. E aí, o sexto selo, os sinais da vinda de Jesus são descritas no sexto selo. E aí, quando nós entramos no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8, nós temos a visão dos 144 mil selados. Quando nós entramos no capítulo do versículo 9 em diante, até o versículo 17, a gente tem os mártires na glória. E no capítulo 8, a gente começa a ver o soar das trombetas e o juízo de Deus caindo sobre a humanidade. Mas uma coisa gloriosa já foi decretada no capítulo de número 7. Almas de todas as nações, povos e línguas já estão debaixo do altar. E essas almas vieram da onde? Da grande perseguição promovida pelo anticristo ou pelo seu sistema. A igreja, ela é arrebatada antes das trombetas soarem. Glória a Deus. A igreja, ela é levada com o Senhor antes, aleluia, do soar das trombetas. Estão lá os mártires na glória. Porque a igreja pode passar por uma grande perseguição promovida por um sistema corrupto e diabólico, mas a igreja não passa pela grande tribulação, que é o juízo de Deus caindo sobre a humanidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia. Mas há uma igreja que vai ficar. Há um povo que não vai participar deste arrebatamento. Não estou falando dos 144 mil selados, que vão fazer a Basileia, a pregação do reino pelo mundo todo. Estou falando de uma noiva que está caída, como a voz disse, e não há quem a levante. A aliança de Deus no Antigo Testamento não era a que Ele fez no Novo Testamento: derramarei sobre vós o meu Espírito. Como ficar caído com o Espírito Santo? Como andar mais do que derrotado com o Espírito Santo?
apaixonado pelas coisas do mundo como o Espírito Santo. Filadélfia, Laodiceia. E começa-se a trocar as trombetas. A primeira sai granizo de sangue atirados na terra. A segunda trombeta, montanhas em chama, mar de sangue. A terceira, estrelas caem, rios poluídos. A quarta trombeta, sol e lua e estrelas escurecem. A quinta trombeta, demônios saem do abismo. A sexta trombeta, outros demônios são libertos do rio Eufrates. A sétima trombeta, o reino do mundo passa a ser de Deus e do seu fiel Cordeiro que venceu o mundo. No capítulo 10 nós temos João e o livrinho. No capítulo 11 nós temos as duas testemunhas. No capítulo 12 a mulher e o dragão. No capítulo 13 a besta que emerge do mar, que sofre uma ferida mortal, mas é curada. Isso vai causar admiração dos povos da terra. A mesma ferida, ele vai trazer a mesma ideia da ressurreição de Cristo, porque o diabo é isso, ela é uma imitação daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. O diabo é isso, ele é um imitador. Ele é alguém que falsifica a verdade. Capítulo 14, a colheita das uvas. E a colheita que está descrita aqui não é a colheita dos santos. Os santos já estão na glória no capítulo de número 7, versículo de número 9 em diante. A colheita das uvas aqui é descrita para os ímpios, ao qual ele passará sua foice e pisará com seus pés neles. Há um Deus esperando a sua noiva, e há um Deus que condenará a prostituta, a meretriz. Capítulo 15, nós temos os flagelos. O primeiro flagelo, úlcera maligna nas pessoas marcadas pela besta. O segundo flagelo, toda a vida marítima morre. O terceiro flagelo, toda a água potável é contaminada. Quarto flagelo, calor intenso e os homens blasfemam contra Deus. Quinto flagelo, o reino da besta está em trevas e os homens novamente blasfemam contra Deus. O sexto flagelo prepara a guerra do Amargedon. E o sétimo flagelo, a intervenção divina destrói Satanás com seu exército. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí então nós entramos no capítulo de número 17. E foi aqui que Deus me deu a palavra. O capítulo de número 17 começa nos dizendo: um dos 7 anjos que tinha 7 trombetas, 7 taças, veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O capítulo 17 começa a falar de anjos que estão com as taças na mão. Essas taças representam a ira de Deus que há de ser derramada naqueles que ficaram, que permaneceram em terra. E o mais interessante é que ele vai falar aqui: vou te mostrar o julgamento da grande prostituta. Quando nós lemos o capítulo de número 12, nós vamos ver que esta prostituta era uma mulher que estava vestida de sol e tinha a lua debaixo dos seus pés. Ou seja, era alguém, uma igreja, um povo de Deus vitorioso. Porque quando fala de sol, fala de atos de justiça.
As suas vestes eram resplandecentes. E ela foi conduzida ao deserto, para ali ser preservada do grande dragão que queria devorá-la. Mas quando entramos no capítulo de número 17, a Bíblia vai nos dizer que esta mulher se tornou uma prostituta. Que a igreja que se vestia com vestes de justiça, agora o seu adorno está descrito nos versículos de número 4. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, enventada com ouro e pedras preciosas, e pérolas na mão, cálice de ouro transbordante de abominações. Esta mulher trocou as suas vestes, os seus atos de justiça, a sua vida e fidelidade a Deus, com amantes. Esta mulher representa uma igreja. Quando nós vamos para o capítulo de número 21, João vai fazer um texto muito parecido. João faz uma comparação entre a noiva do Cordeiro e esta grande prostituta. Enquanto esta grande prostituta aqui tem como referência a cidade Babilônia, a noiva do Cordeiro tem a Jerusalém que desce do céu como noiva ataviada ao Senhor. Enquanto esta mulher aqui, esta grande prostituta, tem uma cidade ímpia e seus seguidores, a noiva do Cordeiro tem a cidade santa, pura e imaculada, ao qual ela não troca. Se estamos falando de uma mulher adúltera, se estamos falando de uma mulher que está praticando prostituição, é porque ela já foi casada, ela já teve um noivo. Senão seria uma mulher fornicadora. Se ela foi casada, ela tinha um compromisso, ela tinha uma aliança, ela tinha que zelar pelo compromisso, porque quem é compromissado é o mais responsável pelo seu compromisso. Quem tem aliança é o mais responsável pelo seu compromisso. Essa mulher, ela tinha uma aliança, mas se tornou uma grande prostituta. Ela se tornou uma igreja apóstata. E quando nós falamos de apostasia, nós falamos em 3 sentidos. Nós temos a primeira apostasia, que é a apostasia doutrinária. É quando eu abandono a sã doutrina. É quando eu modelo meu Deus. É quando eu, aleluia, crio um Deus para mim segundo o meu padrão, segundo aquilo que eu quero. Eu vou fazer um Deus para mim. Eu vou criar um Deus para mim. Quando eu abandono a sã doutrina, a completude da palavra de Deus, quando Gênesis e Apocalipse, aleluia, não me servem, eu abandono as escrituras sagradas, eu modelo Deus para mim. Eu abandonei a sã doutrina, eu estou comportando como esta mulher prostituta. A segunda apostasia é a apostasia moral. É quando o indivíduo começa a praticar coisas que não condiz com a sua fé, que não condiz com o seu estilo de vida. Quando ele começa a voltar a praticar aquilo que fazia no mundo. E a terceira apostasia é a apostasia ministerial, que se refere ao abandono da vocação. Eu fui chamado para servir. Todos nós fomos chamados para servir. A todos nós foi decretado um serviço no reino de Deus. E se apostatar é apostasia ministerial.
Lançar mão do arado é apostasia. Você pode dar qualquer nome para isso. Eu estou cansado. Eu não consigo. É apostasia. Você deixou. Porque Cristo não deixou o seu ministério da morte. Cristo não deixou o ministério da expiação. Ele se doou até a morte de cruz. E mesmo quando ele não queria sentir dor, ele disse: Pai, se for possível, mas se não for, eu vou fazer. Porque eu não posso abandonar aquilo que eu fui chamado para ser e fazer na terra. Por causa de um luxo. Essa prostituta aqui, ela estava emaranhada com o luxo, fascinada com a Babilônia. Por fora linda e bela, sua roupa escarlate, linho fino, pedras preciosas acompanhavam suas vestes, um cálice de ouro, dentro cheio de blasfêmia. Essa mulher estava sentada sobre muitas águas, e águas na Bíblia fala de povos e nações, ou seja, ela é muito influente, ela tem muitos seguidores. Onde Deus levanta uma igreja, Satanás levanta uma sinagoga. Onde Deus levanta um profeta, Satanás levanta 100 falsos profetas. Devemos ser discernidores da voz de Deus. Irmãos, o último tempo é marcado por apostasia, pelo abandono da fé, pelo abandono do ministério. Ninguém quer sofrer mais por nada. Ninguém quer se doer, se machucar mais por nada. Todo mundo quer formar o seu próprio Deus. Todo mundo quer formar o seu próprio evangelho. Mas a porta é estreita. Apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E nós podemos criar um outro evangelho, mas não teremos êxito, porque naquele dia, quando nos darmos de cara com Ele, se as nossas vestes não forem vestes de justiça, todo ouro e toda prata sucumbiu. Se as nossas vestes, se não estivermos na íntegra com o Senhor, não vai valer de nada. O versículo 2 diz: os reis da terra se prostituíram com ela. E os que habitam na terra se embriagaram com seu vinho. Nós devemos aprender uma coisa. Não é um lugar que define quem eu sou. Não é um lugar que define a minha vitória ou a minha derrota, mas o meu posicionamento naquele lugar. Porque Jesus venceu no deserto, Adão sucumbiu no jardim, Daniel venceu na Babilônia, mas o povo inteiro se corrompeu lá dentro também. Josué e Caleb entrou na terra prometida, mas o povo inteiro morreu no deserto. Não sou, não é o lugar que me faz, é eu que faço o lugar, é onde eu pisar a planta dos meus pés. Aleluia. Eu estabeleço o reino de Deus. Nós devemos começar a entender desta forma, trazer o reino de Deus para nós e manifestar Ele através de nós.
Fidelidade é escolha. E quando nós optamos por tê-la, vem poder do alto. Por isso que eu não ando me arrastando. Por isso que eu e você não podemos andar se arrastando. Porque quando nós optamos, aleluia, por fazer a vontade de Deus, quando nós optamos em lançar, colocar a mão no arado e não olhar para trás, vem poder do alto. Aleluia! E quando eu desanimo, vem poder do alto, porque eu vou aos pés dele e ele derrama o seu poder na minha vida para me continuar fazendo a obra dele. Glória a Deus! O problema é que eu quero abandonar tudo, porque eu já não estou na orla do seu manto recebendo cura, recebendo vida, aleluia. É porque a minha vida já não está mais no altar para ser consumida como um holocausto. Aí eu vivo e Jesus morre em mim. Mas quem está no altar é consumido pelo fogo que é aceso no altar. Quando nós nos batizamos no batismo da morte, declarando para o mundo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus! E a vida que vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluia! Então, se Cristo vive em mim, eu não posso fazer apostasia, eu não posso abandonar a fé, eu não posso abandonar o ministério, porque tem alguém que Jesus quer salvar através da minha vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Poderoso, aleluia. Aleluia! Não podemos escolher comodismo. Não podemos escolher ficar de mãos atadas enquanto tem gente se perdendo lá e aqui. Isso aqui é um corpo. Glória a Deus! Isso aqui é um corpo. Vamos depositar tudo nas costas do pastor. Trabalha sozinho. Arruma mais 2 ou 3 para trabalhar com você. Eu não sacrifico nada do meu dia. Eu falo, meu dia é muito corrido. Está correndo por quê? Está correndo por quê? Por coisas que vão passar. Não pode dormir meia-noite um dia da semana. Não pode passar da hora de dormir um dia da semana para salvar alguém. Para exercer um ministério com qualidade diante do Senhor. E nós temos sido. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. A grande prostituta e os seus seguidores bebem do mesmo copo, dos prazeres, dos luxos. Enquanto eu tiver só tempo para mim, enquanto eu tiver só tempo para viver a minha vida, eu não estou vivendo por Cristo. Se eu não vivo por Cristo, Ele não é o meu Senhor, Ele não é o Senhor da minha vida. Se eu não me desgasto por causa da igreja que Ele comprou, eu não faço parte desse corpo. Se eu não sinto a dor do meu irmão, eu não faço parte desse corpo. Se eu, aleluia, não tomo, aleluia, e coloco a mão no arado e falo: olha, eu mesmo com dificuldade vou fazer, eu não faço parte desse corpo. Porque se eu apanho com Cristo, receberei glória com Ele. Se eu vou com Cristo, eu estarei com Ele na glória. Mas se eu vivo, eu morro. Eles estão se embriagando com o vinho da prostituição. Os habitantes da terra estão se embriagando com os luxos da Babilônia. Daniel desceu por esse vale,
Foi colocado manjar excelente à sua mesa. Falou: come, bebe. Não. Eu sei quem eu sou. Eu conheço a minha identidade. Ele tinha um ministério. Orava 3 vezes ao dia. Estudava as Escrituras, esperando o dia da redenção, o dia de ser arrancado da Babilônia. Mas esta igreja de Apocalipse 17 amou a Babilônia, amou as coisas de lá, como Israel se dobrou ao Deus da Babilônia. Esta igreja se dobrou também. Falsa igreja, versículo 3: o anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmio, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher, ela tem 2 armas. Primeiro, sedução. Quando nós falamos da figura da mulher, falamos de algo sedutor. Segundo, opressão. Quando a sedução não funciona, ela oprime. Nós sempre falamos, a igreja brasileira é uma igreja abençoada por não ter perseguição. Mas será que a perseguição não é falta de um posicionamento? Porque em todas as eras do cristianismo, onde o cristianismo é fervoroso, há perseguição, a morte, assassinatos, injustiça, opressão, aprisionamento, martírio. Que bênção é essa? Será que não é uma falta de posicionamento? Porque quando eu me posicionar, onde quer que eu esteja, vai se cumprir o que Jesus disse dos seus discípulos: serem odiados por todos os reis. Só o fato de você se posicionar em Cristo vai ser o fato de você ser odiado, porque a luz, ela irrita as trevas. Sedução e violência, essas são as armas da grande meretriz. Versículo de número 4. A mulher estava vestida de azul vermelho e adornada com ouro e pedras preciosas. Segurava-se um cálice de ouro transbordante de abominações. Nós falamos da beleza exterior desta mulher. Vamos para o versículo de número 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. Já parou para reparar que João já havia visto romper os selos? Já parou para reparar que João já havia visto as trombetas soarem? Mas só aqui ele declara: admirei com grandes espantos. João nunca imaginou que a igreja pudesse se tornar o que Israel se tornou um dia na Babilônia. Quando João olha para aquela que era a noiva, ele contempla montada na besta. E a besta é o sistema que o anticristo está preparando, porque o cenário está sendo trabalhado para a vinda do antimachia, do anticristo. O sistema está sendo todo operado. Há um trabalhar no inferno grandioso. Esta besta aqui
aleluia, os poderes deste mundo, os grandes governos deste mundo estão preparando, como João Batista preparou o caminho para o Messias. O sistema deste mundo está preparando para recebermos o anticristo, ou para o mundo receber o anticristo. E quando João contempla a noiva como prostituta, ele lembra do que o seu povo foi no passado. O mesmo Deus que eles adoravam lá na Babilônia, eu esqueci o nome, mas era um Deus montado, uma mulher montada numa besta escarlate. E o mesmo erro do passado a igreja está cometendo agora. Só que detalhe, a igreja tem o Espírito de Deus. Então, como se corrompeu, como se apostatou, como que deixou tudo, como que amou os prazeres deste mundo, como que rejeitou o sofrimento por Cristo e por sua causa. Como deixaremos aquele que nos amou primeiro? Como abandonaremos a obra daquele que começou? Seja doutrinária, seja moral, seja, aleluia, ministerial. Sofrer com Cristo é um chamado. É um chamado de Deus para todos aqueles que, aleluia, servem a Ele. Aleluia. Quem sofre com Ele, reina com Ele. Quem luta os prazeres deste mundo e deixa Ele de lado, sucumbe. Glória a Jesus. Cobre o teu sangue, Deus. Fazer a leitura de Provérbios 7:17. Também já perfumei muitos minha cama e o ambiente com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer. Gozemos os prazeres do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma vida longa, para uma longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de prata. Não retornará antes da lua cheia. Assim a sedução ardilosa das suas palavras, gesto persuadiu com lisonja e volúpia dos seus lábios e o arrastou. E ele, sem refletir no mesmo momento, seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como cervo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravessasse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro dos alçapões, sem se imaginar que essa atitude lhe custaria a vida. A mulher sedutora, nós temos aqui a passagem de Provérbios, poderia ser aplicada aqui como um pecado, como as seduções da Babilônia, como um reino ímpio, querendo cercar os filhos de Deus, querendo laçar a gente através da sedução ou através da opressão. Nós estamos vivendo na Babilônia, mas Apocalipse 18:2 diz: então ele bradou com poderosa voz, caiu a grande Babilônia e tornou-se habitação de demônios. Este reino está falido. Este reino já está derrotado. E nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Só que Jesus não recebe uma noiva com mácula. Jesus não recebe uma noiva apóstata. Jesus não recebe um povo que o deixa.
Jesus não recebe quem, aleluia, o abandona. Estar no culto, ouvir as palavras de Deus, levantou com obediência, congregar e não ter azeite na lamparina, rejeitar a poderosa obra do Espírito Santo, rejeitar o sofrimento por causa de Cristo, rejeitar a dor dos ministérios que Ele nos entregou. O ministério é isso mesmo, ele machuca, é isso mesmo, ele é cansativo. A vida com Deus é essa, é estar no altar para ser consumido. Não podemos louvar a Deus apenas de palavras. Não podemos apenas estar cantando canções que não entendemos e não vivemos a realidade daquilo. Então, se os pardais, se as andorinhas, ela encontra o seu ninho, encontra o lugar de descanso, eu encontro o matadouro, eu encontro o lugar do sacrifício. Porque eu sei que neste lugar, João esperou este lugar. Este lugar tem vida, este lugar tem graça. Não é fácil. Abraão, quando foi chamado, quis carregar consigo seu pai e o seu sobrinho Ló. Saíram lá da terra de Ur dos caldeus, da Mesopotâmia. Vamos se dizer, a primeira Babilônia que o povo de Israel teve de enfrentar na pessoa de Abraão. Enquanto o pai dele não morreu, enquanto Ló não deixou, os propósitos de Deus não prosseguiram na vida dele. Ele ficou estagnado, ele ficou parado. Acã e a sua capa. A Babilônia mais uma vez fez o povo de Israel perder uma batalha fraca. O povo de Ai, Acã escondeu a capa babilônica. Ele estava apaixonado pelas riquezas daquele lugar. Israel desceu para a Babilônia e enfrentou-os. Daniel, Ananias e Azarias e Misael estavam lá, não se dobraram. Eles não se dobraram. A igreja de Filadélfia não se dobra. A igreja de Filadélfia não se dobra, irmãos. A igreja de Filadélfia não é morna, não vai ser vomitada. A igreja de Filadélfia vai ser arrebatada. Aleluia. Ela vai ser chamada reunião dos santos nos ares. Glória a Deus. Aleluia. E nesse momento vai ser um momento glorioso da igreja. E ai da Babilônia que há de cair. E o que será de Laodiceia? E o que será da mornidão? E o que será daqueles que titubeiam? Daqueles que andam mais do que derrotados? Nesta nova aliança, o povo de Deus é empoderado, vivendo como homens debilitados. O exército de Cristo, vivendo como se fosse um exército falido. Os servos de Deus, nunca se viu tanto, as pessoas deixarem, aleluia, a obra de Deus por qualquer coisa.
Nunca se viu tanto modelar o Evangelho. Nunca se viu tanta apostasia. Nunca se viu tanto a adoção de costumes do Egito. Nunca se viu tanto a adoção de costume da Babilônia, da Assíria, dos impérios desta grande prostituta que perpetua por gerações. Nunca se viu tanto a corrupção moral da igreja. Nunca se viu tanto. Mas existe uma igreja que está avivada, que é fervorosa, e na sua pouca força ama o Senhor, e na sua pouca força não larga a mão do arado, que sofre, mas sofre com Cristo. Que igreja somos nós? Até quando ouviremos o gigante Golias gritar em nossos ouvidos? Quem me enfrentará? Quem lutará contra mim? Até quando amedrontados e tão avessos do sofrimento do Evangelho, querendo apenas final de semana sair com a família, na semana descansar, do serviço cansado,